Trazendo a melodia do Rio de Janeiro na mala e ainda se adaptando às medidas do café. Hoje o meu papo é com Zé Renato, que está há quase um ano já aqui em Portugal, não é isso? Isso aí. Obrigada, vamos falar de música. Vamos nessa. Vontade de areia, ponto final, da Bahia, Minas, estrada natural. Você se considera amigo da mudança? Olha, eu sempre me adapto, eu me adapto bem, sabe, às mudanças. Claro que a minha é muito difícil uma pessoa morar num lugar como o Rio de Janeiro, viver uma boa parte do Rio de Janeiro, se adaptar a qualquer lugar. Eu já viajei muito pelo mundo, né, trabalhando especialmente, né, a maioria das vezes, mas eu nunca pensei, por mais bonito e mais incrível que sejam esses lugares espalhados aí pelo planeta e tal, o Rio de Janeiro é muito forte na minha vivência, né, por tudo que eu vivi e continuo vivendo lá. Então isso cria uma certa dificuldade na adaptação. Dá licença, faz favor, que eu vou ficar em Madureira. A gogô, eu sou cria de Silas de Oliveira. Jacaré, Jardim de Alá, um Deus dará, não dá bobeira. A gogô, carnaval não termina quarta-feira. Então o Rio de Janeiro ele tem essa sedução, especialmente, eu sei que assim, pessoas que nem moram lá sentem isso, imagina quem viveu a vida inteira e músico, né? E faz música. Então. E eu estou perguntando isso para ele porque a gente está em Portugal. Né? A gente está falando do Rio de Janeiro, mas está em Lisboa. Que você está assim, meio que no início de uma relação com Portugal e Lisboa. É a primeira vez que você mora fora do Brasil? Morar? Morar, sim. Fora do Brasil, sim. Eu morei fora do Rio de Janeiro, morei em São Paulo, mas fora do Brasil é a primeira vez. Eu tive, a gente estava ali conversando nos bastidores, né, antes de do Cícero começar a gravar, e falando sobre essa sua chegada. Na verdade, foi um movimento de amor à família. Isso. E conta um pouquinho, assim, como é que está esse início de relação, se já está gerando inspiração, alterações nas agendas. Olha, na verdade, assim, quando a Bia me falou da proposta de trabalho, né, minha mulher, para Portugal, claro que a gente sempre fica um pouco, né, toma aquele susto inicial, né, morar fora do Brasil, sair do Rio de Janeiro e tal. Mas quando ela falou Portugal, eu criei uma relação já de muito tempo, desde 2001, quando eu estive aqui pela primeira vez e gravei um disco aqui. Em Lisboa, no estúdio do Rui Veloso, inclusive, com a participação dele. Que delícia. Foi um disco que eu gravei com um trio de músicos portugueses, né, que não existe mais, mas enfim, chamava-se Trinados. Vai sair música nova? Assim, com parceiros portugueses. Eu tenho, por exemplo, uma canção com Cuca Roseta, que é uma cantora portuguesa, que inclusive gravou um disco no Brasil, e fizemos uma canção juntos. Então, assim, isso, né, e tem o Zambuja, que é um queridíssimo amigo, que participou comigo recentemente de um concerto que fiz aqui, ele fez uma participação especial. Por exemplo, o Boca Livre gravou, não faz muito tempo, um disco novo, né, ou um disco mais recente do Boca Livre, com a participação da Nancy Vieira. Como eu estava aqui, já conheci a Nancy, assim, de ouvir discos, mas aí a gente tem alguns amigos comuns, eu consegui chegar e ela foi simpaticíssima e gravamos aqui, inclusive, a participação dela foi gravada aqui em Lisboa. Ano que vem, 50 anos. Nesse caminho, qual que você acha que foi ali o teu marco, ponto alto, e aonde você ainda quer chegar ou o que você ainda pretende que não foi feito? Olha, eu considero, assim, eu acho que tem vários acontecimentos nesse, digamos, início de caminhada. Um deles foi quando eu assisti o show do Milton Nascimento, Milagre dos Peixes, em 76,
75, não sei, 74, é isso aí. Antes do Boca Livre existir. Antes do Boca Livre. Eu tava, mas eu já tocava, me apresentava em festivais de colégio, ainda não tinha me tornado ainda músico profissional, mas já estava quase chegando ali. E assisti esse espetáculo e isso realmente mudou a minha forma de fazer música, mudou, e me deu mais força ainda, porque naquele momento eu estava assim, fazendo vestibular para comunicação, porque meu pai era jornalista, então, e ele se preocupava muito comigo, assim, de seguir uma carreira de música, não que ele não desse força, mas ele tinha uma certa... Como ele conviveu muito na área de música, ele era cronista da noite do Rio de Janeiro, então ele viveu muito, ele ficava preocupado. Mas então, aí dei uma enganada, estudei 6 meses, um semestre lá na PUC, em comunicação, mas já tocava, já, enfim, o meu caminho já estava... Mas quando eu vi esse show do Milton, eu não tinha a menor dúvida de que esse era seria o caminho da minha vida profissional. E ali eu comecei também a fazer música de uma outra forma, então foi realmente um momento especial. Foi uma virada ali. Né? Bom, o outro momento, acho que foi o próprio Boca Livre, que quando surgiu, nos encontramos em 78, gravamos o primeiro disco em 79. Me desculpa, gente, eles não são mineiros. Não são. Mas pode chamar de mineiro que a gente não fica chateado, não. Quem tem a viola pra se acompanhar não vive sozinho, nem pode penar. Tem tom de roupa quando seca no varal, luz do sol quando cai no cristal. A parceria com o Milton, né, quando ele me propôs que eu fizesse que ele fizesse a letra de uma música minha, que foi o Ânima, que foi título do disco dele, de 82. Isso também é um momento para mim inesquecível, como foi também o meu encontro com o Tom Jobim, que ele participou do segundo disco do Boca Livre, e depois me convidou para participar da trilha sonora do Tempo e o Vento. Recriar cada momento belo já vivido e mais atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer olhar com calma. Então alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. E essa gratidão toda, ainda falta alguma coisa? Ou você quer chegar em algum lugar que você... Ou tocar com alguém, compor com alguém, não sei. Olha, compor eu diria que sim, né? Tem muita gente que eu gostaria de fazer música, enfim, mas eu acho que isso pode acontecer ou não, eu não sei, né? Música não é uma coisa muito... Joga pro universo, aproveita que tá gravando. Exatamente. A gente nunca sabe o que vai acontecer direito, né? Qual é o teu processo de criação? Ou muda o teu processo de criação quando você está compondo? Ou quando... Existem vários? É um só? Olha, você precisa ficar isolado? Não? Como é que funciona? Varia muito. Você sabe que antigamente, né, eu tava... Porque como assim, eu sei um pouco de música, mas eu não... Uma base... Não, eu digo assim, a base teórica. A teoria eu não sei muito, sei pouco. Eu aprendi, sei algumas coisas, mas não utilizo isso para criar, nem para... Enfim, quase nada. Às vezes vou conferir, tem um acordezinho, estou em dúvida, vou ali, tento conferir, mas nem sempre eu consigo identificar e peço ajuda aos meus amigos, né? Mas quando eu faço música, eu deixo o espírito totalmente livre, sabe? Então por isso que a música, o processo criativo, ele é meio um pouco caótico até, porque às vezes estou num lugar, caminhando na rua, me vem uma ideia. Eu ia pro telefone público, né, no meio da rua, pro orelhão, famoso orelhão, e gravava para minha secretária eletrônica.
Então, eu pegava ali o telefone, gravava e depois chegava em casa, via a secretária eletrônica, tinha lá várias ideias. Eu faço muito isso. Às vezes estou num lugar, andando na rua, e ligo o celular e gravo uma ideia, porque né, às vezes não é uma ideia inteira, mas um pedaço que às vezes puxa uma coisa legal ou não. Então não tem aquela quase que não, vou parar agora, para isso. Não, na verdade é o seguinte, a melhor hora para mim, onde eu vejo que rende mais é certamente de noite, noite para madrugada, é onde eu consigo, as ideias fluem mais, sabe? Eu consigo criar de uma forma assim, mas às vezes à tarde, ou como eu te falei, eu pinto uma ideia, mas com o violão na mão é sempre melhor. Então, estando em casa, a melhor hora para mim é realmente à noite, e aí às vezes vou até sei lá que horas. A primeira música, a primeira composição, você lembra? Olha, uma das primeiras eu lembro até que eu cheguei a tocar, porque antigamente eu fazia letra e música. Mas o prazo de validade dessas aí já acabaram. Não sobrou quase nada. Até tive uma inspiração, não faz muito recente, há um ano e pouco atrás, que eu fiz para minha mulher, que ela estava viajando, para a Bia, então eu fiz uma letra e fiz assim, eu fiquei um pouco seguro, mas depois que meus amigos letristas aprovaram, eu até falei, quem sabe eu vou reincluir essa história. E isso me fez lembrar uma entrevista que eu acompanhei, que eu vi sua, que você falou que os brasileiros são românticos e as suas músicas são leves. Sim. Isso se encaixa na mesma frase? Eu acho que sim, eu tenho a... Agora, é curioso, né? Porque eu tenho a tendência, quando eu vou, por exemplo, escolher... As minhas músicas, elas têm esse lado de leveza romântica, tem bastante. Né, eu tenho, inclusive, para mim, a minha ligação com a música, ela vem muito mais da melodia. É onde me puxou. 2023 foi um marco, né? Prêmio, Grammy. Sim. E eu vi uma manchete que eu até vou copiar, que eu não sei de quem foi, que eu achei genial, que botou das serestas infantis a um prêmio internacional. Sim. É tudo que a gente conversou aqui um pouco, né? É verdade, É verdade, das serestas, dos projetos infantis também que eu fiz, inspirado dos meus filhos e desse prêmio que foi uma coisa para nós, para o Boca Livre, né? Pop latino, certo? Foi um prêmio, o Grammy americano. Exato. Na categoria Pop Latino, que foi uma coisa onde poucos brasileiros, né, foram premiados. Você acha que a música migra da mesma forma que a língua portuguesa e as pessoas migram ou imigram? Olha, a música, ela certamente facilita, ela tem um poder de aproximação, né? De aproximar as pessoas. Mesmo que em linguagens, com linguagens diferentes e tal, mas a música sempre teve isso. Mas Portugal tem uma paixão pela música brasileira, sempre teve, né? A gente sente aqui o carinho que as pessoas têm, né? E os artistas brasileiros que vêm para cá e que se apresentam e que são recebidos, né, as referências, a gente sabe que a música brasileira, como ela tem uma acolhida significativa. O meu amor está onde você estiver, beira de rio, beira-mar, um coração sabe o que quer. Noites de solidão, saudade vem falar que a tristeza
só vai embora se você for.